Hoje a gente vai conhecer a história de um empreendedor cuja jornada, olha, desafia qualquer ideia que a gente tenha sobre sucesso. Vamos mergulhar na vida de Charles Calegari, uma história que envolve fé, uma crise absurda e, acima de tudo, uma superação inacreditável. E para começar, já vamos direto para essa frase aqui, que é chocante, para dizer o mínimo. A melhor coisa que aconteceu na minha vida foi a prisão. É uma afirmação que parece não fazer sentido nenhum, né? Mas ela é o centro de tudo. Como é que isso pode ser verdade? É o que a gente vai descobrir. Então, para a gente entender como alguém chega a essa conclusão, a gente precisa voltar lá para o comecinho. A jornada do Charles não começou num escritório chique em São Paulo, não. Começou num lugar muito mais simples. Ele foi criado lá em Rondônia, sabe? Numa família simples, com a fé e o trabalho sendo a base de tudo. Daí ele pegou a esposa e se mudou para São Paulo, para começar do zero mesmo. E foi lá, em 2018, que a sementinha do que viria a ser o império dele, a marca Cavalo Forte, foi plantada. E a origem da principal marca dele não veio de uma pesquisa de mercado, de um plano de negócios, nada disso. A ideia veio de um lugar muito mais inusitado. O momento da inspiração foi bem específico. Pensa só, eram 3 horas da manhã. Ele estava no 14º dia de um jejum de 21 dias, buscando uma direção para a vida dele. E foi aí que a resposta veio. E a direção que ele recebeu não foi um manual de como ficar rico, né? Foi um nome Cavalo Forte. E era um chamado para ele entrar no mercado super competitivo de nutrição para cavalos. Uma área que, sinceramente, ele não tinha o menor interesse. Mas, movido pela fé, ele topou o desafio. E não é que a marca decolou. O sucesso foi rápido, foi avassalador. Só que esse crescimento explosivo acabou atraindo um tipo de atenção que ele nunca imaginou e que foi totalmente destrutiva. E aí fica a pergunta, né? O que acontece quando o negócio cresce tão rápido assim e acaba chamando a atenção de quem não devia? Para o Calegari, a resposta para essa pergunta se transformou num verdadeiro pesadelo. Imagina a cena para os vizinhos, uma casa normal, num bairro tranquilo, de repente começa a receber carretas de madrugada para te carregar mercadoria, um carro importado aparece na garagem, festas acontecendo, parecia no mínimo suspeito. Mas a realidade era outra, era só um e-commerce que tinha explodido em vendas. Pois é, essa percepção toda distorcida levou a uma acusação devastadora e sem pé nem cabeça: tráfico de drogas. De uma hora para outra, o mundo dele ruiu. Ele passou 15 dias na cadeira e, mesmo depois de solto, a provação continuou por 3 longos anos. Ele tinha liberdade restrita, precisava estar em casa todo dia às 8 da noite, tudo isso enquanto lutava na justiça para provar sua inocência. E é exatamente aqui que a história dá uma virada assim, completamente inesperada. Porque, longe de ser o fim da linha, aquele período de escuridão total foi onde ele encontrou sua verdadeira luz. A perspectiva dele sobre isso é incrível. Ele não viu a prisão como um castigo, mas como uma pausa necessária. Um momento forçado de silêncio, de quietude, para que algo novo pudesse finalmente nascer. Foi lá dentro da cela que ele desenvolveu uma filosofia de vida que ele chama de o poder da semente. A história é a seguinte: ele tinha autorização para levar os remédios dele para bronquite. Vendo outros presos doentes e sem ajuda, ele começou a dividir o pouco que tinha. O princípio era simples: plante uma semente do bem, mesmo que seja a única coisa que você tenha, porque a colheita, uma hora, vem. E o impacto disso foi real, tá? Dá uma olhada nesses números. A fé e a atitude dele transformaram aquele ambiente. Ele se tornou uma referência ali dentro, a ponto de inspirar 19 dos 22 homens que dividiam a cela com ele. Depois de ser finalmente inocentado, o Calegari não só reergueu o negócio, ele reinventou tudo, aplicando as lições daquele período para criar uma filosofia de liderança completamente diferente de tudo que a gente vê por aí. E o coração dessa nova filosofia está nessa frase aqui. Para ele, negócios não são sobre simples transações ou contatos, são sobre propósitos que se alinham. As conexões de verdade acontecem quando as missões de vida se encontram. E a estratégia dele hoje se baseia em 3 pilares bem fora da caixa. Primeiro, a única competição que importa é contra si mesmo, é ser melhor hoje do que ontem. Segundo, ele faz o oposto do que o resto do mercado está fazendo. E o terceiro, que talvez seja o mais chocante, ele não tenta segurar seus melhores talentos. Pelo contrário, ele os incentiva a ir embora. Na prática, o que isso quer dizer? Quer dizer que ele vê potencial onde ninguém mais está olhando. E quando ele acha um talento desses, ele se recusa a aprisionar essa pessoa.
Ele literalmente já chegou para funcionários brilhantes e disse: olha, seu lugar não é mais aqui. Vai construir o seu próprio legado. Ele acredita que prender um talento bloqueia a própria prosperidade dele. Ao libertar os outros, ele abre espaço para as bênçãos voltarem. No fim das contas, a jornada do Charles Caligari deixa uma pergunta muito poderosa no ar. E se os nossos maiores desafios, aqueles momentos em que a gente se sente totalmente perdido, forem, na verdade, um mapa que aponta para o nosso verdadeiro propósito? A questão que fica é: onde será que o propósito de cada um pode estar escondido?